Então, o título da aula agora que vamos ler é Vigraha, não é um boneco. Como eu falei ontem, Vigraha é a Murti, a deidade. Então, o Srilacharya Maharaj já falou algumas vezes sobre isso. Essa aula aqui é do dia 7 de março de 2011. Nós estamos então em 2011. Como eu falei ontem, né, no final da aula, a deidade não é um boneco que você faz a adoração quando você quer, ou hoje eu não estou afim, hoje é feriado, hoje é domingo, hoje é sábado, então eu não vou fazer. Eu estou cansado, hoje eu, enfim, vou me divertir. Não, quem toma conta, na verdade, quem adora uma deidade, tem que ter a responsabilidade, é o serviço responsável. Por isso hoje é muito difícil ter um pujari. É muito raro ter um pujari. Na Índia mesmo, os templos lá, os pujaris ganham dinheiro, porque por livre e espontânea vontade, servir por servir, ser o pujari, é muito raro a pessoa querer fazer o puja sem querer ganhar nada em troca. Então, na Índia, e aqui no Brasil ou no mundo inteiro, é muito difícil ter um pujari, porque o pujari é o serviço responsável. Todo dia chove, faz sol, enfim, calor, frio, qualquer coisa, ele tem que estar lá, ele tem que estar fazendo adoração à deidade, então a deidade não é um boneco. E aí, Srilacharya Maharaj, ele começa falando aqui, ele fala assim, o Vigraha, a deidade, não é uma boneca ou um boneco. É por isso que se diz, aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte, adorar a deidade com fé. Esse é um dos processos um dos 5 processos principais da Bhakti Yoga. O primeiro é Sadhu Sangha, associação com devotos. O segundo é cantar o santo nome. O terceiro processo, morar em Mathura ou morar num local sagrado. O quarto é ler as escrituras. E o quinto é adorar a deidade com fé. Então, esse é um dos 5 principais processos devocionais. Adorar a deidade com fé. A adoração à deidade, ela está acontecendo em todos os lugares. Mas você deve ter Shraddha, a fé plena, a fé firme, quando fizer uma oferenda à deidade. Você não tem que fazer a oferenda à deidade com obrigação, como uma obrigação. O serviço tem que ser com amor. Krishna não está querendo obrigação, Krishna não está querendo que você tenha medo dele. Se eu não fizer a oferenda, Krishna vai me castigar. Não, não é essa a forma. A forma é oferecer por amor. Então, a oferenda tem que ser por amor. A oferenda tem que ser com a fé plena de que Deus está lá, que Deus não é um boneco. Nós temos que ter essa fé. Eu sei que a maioria, né? A maioria olha para uma Tulasidevi e vê como uma planta. Essa planta aqui. A maioria vê lá Mahaprabhu, no caso do Templo de São Paulo, né? Estátua. Olha e fala, é uma estátua. Vê Giriraj e fala, é uma pedra. Não, nós temos que ter fé que é Deus que está lá. Não há diferença entre Deus e o Vigraha. Não há diferença entre Deus e Govardhana Shila. O próprio Krishna falou, eu sou a colina de Govardhana. Só que a colina de Govardhana, como eu já falei anteriormente, ela não precisa ser instalada. Deus está lá, está sempre na colina de Govardhana. Ele nunca vai se retirar da Govardhana Shiva. Agora o Vigraha, né, a deidade, a Murti, ou o Vigraha, né, ele nunca, ele só entra na deidade quando o artesão faz, depois da instalação. Se a deidade não tem instalação, é diferente, tem que instalar, isso é o processo. Isso está nos Vedas. Quando tem uma Murti, tem que ser instalada por um sacerdote adequado que saiba instalar a deidade. E se você parar de... Tem uma aula de Srilacharya Maharaj falando, se você parar de adorar a deidade, você ficar muito, muito tempo,
ela pode se retirar daquela estátua, daquela murti. Ela se retira, Deus se retira. Se ele não é adorado, ele se retira. Agora, da Govardhana Shila, não. Deus sempre estará lá, por isso não precisa ser adorado. Então, a deidade não é um boneco, não é uma boneca. Nós temos que ter fé que é Deus que está lá. Você conhece a história de Arjuna Misra? Quando o próprio Senhor Supremo veio a ele como um menino. E também a outra história. Havia um marido e uma esposa, e eles tiveram um filho. O seu Gurudeva, ele havia dito a eles, ofereçam boga e sempre honrem a praçada. E todos os dias eles faziam puja, ofereciam a boga e assim por diante. Mas eles não tinham uma fé tão forte que Krishna ele estava realmente aceitando isso, que ele aceitava a oferenda. Assim como alguns podem pensar, você dá algo a Krishna, mas você vê que o mesmo prato, ele volta do altar. Então, como você pode dizer que Krishna, ele aceitou, ele comeu, ele honrou, ele comeu a boga? Nós não vemos Krishna comer, nós não temos olhos para isso. É claro, também não é para ficar lá no altar quando você está oferecendo. Isso não é apropriado. Mas quando você retira o prato, você olha e está igualzinho. Na nossa visão está igualzinho. Aí pensamos, aquele que não tem fé, pensa, Krishna não provou, Krishna não aceitou. Mas Krishna, ele aceita se ele quer. Isso não compete a nós, saber se Krishna aceitou ou não. Mas se você oferecer com amor, com afeição, com afeto, ele vai aceitar. Mas não significa que ele vai comer a boga toda. Ele desfruta, às vezes, sem comer. Krishna não precisa comer com a boca. Nós, seres humanos ou animais, comemos com a boca. Krishna pode comer com a orelha, ele pode comer com o pé, ele pode comer com a mão. Krishna come com o que ele quiser. Qualquer parte do corpo de Krishna faz tudo. Ele não precisa ouvir com o ouvido. Ele não precisa ver com os olhos. O corpo inteiro de Krishna faz tudo. E o nosso olhar mundano, a gente não vê ele comendo. Nossa, a praçada, a boga, eu ofereci a boga, voltou o prato igualzinho, conforme eu coloquei. Mas isso é um olhar material, nós temos que ter fé que ele prova se ele quer. Mas ele prova. Então tinha um casal com esse filho, eles não tinham essa fé que Krishna estava aceitando. Deixa-me ver se é a história de Raghunanda, né? Não sei se a história aqui de Raghunanda Prabhu é justamente a história de Raghunanda. Então, um dia, esse marido e a sua esposa, eles disseram ao seu filho pequeno, chamado Raghunanda Prabhu, para oferecer a boga. E eles foram a algum lugar, talvez ao mercado. Raghunanda fez a oferenda, mas ele viu que a deidade não tinha pego a oferenda. O prato voltou da forma que ele colocou. Ele pegou um bastão de gango. Gango deve ser algum tipo, um bastão de madeira, um bastão de bambu. Ele pegou um bastão e aí ele ameaçou a deidade. Um garotinho. Ele ameaçou a deidade. Ei, a minha mãe, ele falou com a deidade, a minha mãe te dá comida todos os dias e você aceita, mas quando eu estou oferecendo para você, você não está aceitando. Hoje, o menino, ele vem oferecer a você e você está me diligenciando, você não está aceitando. Por que você não está
aceitando a comida, a comida que eu estou oferecendo. Ele falou com a deidade assim, e a deidade começou a pegar toda a comida, a deidade começou a comer toda a comida. Um garotinho, né? Aqui a Silacha Maharaj, ele não está contando exatamente assim, detalhadamente esse passatempo, né, de Krishna com o Raghunanda Prabhu. Mas como é que aconteceu? O pai saiu, o pai e a mãe saíram, como o Silacha Maharaj falou, mas antes de sair, o pai falou, você agora é o chefe da família, você vai fazer oferenda para a deidade. E o garotinho falou, mas eu não sei cantar os mantras, eu não sei nada, eu sou um garotinho, não faz mal, o pai falou. Você agora é o homem da casa enquanto eu não estiver. Você vai oferecer. A sua mãe vai cozinhar, você vai oferecer. E aí a mãe cozinhou e o menino foi lá oferecer. E aí, como foi contado agora aqui, a deidade, o garoto voltou lá e a deidade, o prato estava igual quando ele colocou. E ele pegou um pedaço de pau, enfim, um bambu, né, gango, eu não sei o que é gango, a gente pode procurar até depois no bengali o que é gango, ou no sânscrito, né? Mas é um pedaço de pau, um pedaço de bambu. E ele ameaçou a deidade, coma, senão minha mãe vai ficar brava comigo. Você tem que aceitar. E a deidade começou a limpar o prato, como se diz aqui. Ela comia tudo. E quando o prato vinha vazio, a mãe falou para o garoto, seu garoto mau, você é muito mau, você está comendo a comida do prato da deidade. O garoto falou, não mãe, foi a deidade que comeu. Não, você é mau, você é mentiroso. Você está comendo. Você está comendo. E no outro dia, ele foi lá oferecer a mesma coisa, a deidade limpou o prato. E a mãe ficou mais brava ainda com ele. Quando seu pai voltar, eu vou contar tudo para ele. E o garoto ficou meio com medo. Quando o pai voltou, a mãe contou e o pai ficou bravo com o garoto. Você é um garoto mau, você vai lá oferecer e você come a comida. O pai e a mãe nunca tinham acontecido isso. Eles não tinham fé que a deidade provava a comida. Mas o garotinho Raghunanda, a deidade comia tudo, limpava o prato. E o pai falou, vai oferecer de novo. E o pai ficou escondido, espiando. O pai ficou escondido, espiando. E quando o pai viu, a deidade comeu tudo que havia lá no prato. Foi a deidade que comeu. Então, por quê? Porque o garotinho, ele era um garotinho, não sabia mantras, não sabia nada, como adorar a deidade, mas ele tinha fé, que era a deidade que comia. E o pai e a mãe não tinham essa fé. O pai e a mãe ofereciam todo dia, mas falavam, Krishna não come. Eu ofereço lá por oferecer, ele não come. Eu ofereço porque está nas escrituras. Então nós temos que ter a fé firme que a deidade está lá. Essa história de Raghunanda, né, do garotinho. Deixe-me ver aqui se continua aqui a história. Então, continuando aqui, Silacha Maharaj fala assim, né, ele está falando dos pais, do garotinho, que eles não tinham essa fé que Krishna, ele realmente aceitava a boga. Hoje você provavelmente cozinhou menos para a deidade, e a deidade comeu tudo. O quê? A deidade, ela nunca aceita quando eu ofereço. Você deve ter dado a alguns dos seus amigos. Então, o pai e a mãe estavam antes, né, de verem que a deidade tinha comido, eles estavam achando que o garotinho comia ou ele dava para alguém. Eles não tinham fé que a deidade podia comer a boga. Satimata, a mãe de Mahaprabhu, ela também estava cozinhando e chorando,
Se ao menos, ela falou, se ao menos Imai estivesse aqui, o seu filho hoje, ela estava pensando, ele pegaria essa boga. Ele gosta disso, ele gosta daquilo que eu cozinhei para ele. Ela estava pensando nisso e chorando. Narada Goswami, ele perguntou ao Senhor Supremo, onde você mora? Onde você está? E o Senhor Supremo respondeu, outro dia nós já lemos isso, né? Eu fico em 4 lugares, falou Mahaprabhu. Eu fico na casa de Shrivas Pandit, na cozinha de Satimata da minha mãe, onde Nityananda Prabhu estiver dançando, e eu fico na casa de Raghava Pandit, onde a sua irmã, Damayanti, ela cozinha para mim todos os dias. Então, Mahaprabhu está nos 4 lugares. Ele está na casa, na cozinha de Satimata, na cozinha da mãe dele. Ele está onde Nityananda Prabhu está dançando com o Kirtan. Ele está na casa de Raghava Pandit e Shrivas Pandit. Esses são os locais que Mahaprabhu sempre está. Então, Satimata, ela cozinhava e as lágrimas vinham aos seus olhos. Nimai gosta tanto disso, mas ele não está aqui agora. Quem vai comer? Satimata falava. Quem vai levar? Quem vai pegar essa boga? Ela cozinhava e chorava. E Mahaprabhu, ele enviou Damodar Pandit para Satimata. Ele falou para Damodar Pandit, vá lá conversar comigo, com a minha mãe. E ele enviou Nityananda Prabhu e outras vezes Jagadananda Pandit com um pano. Mahaprabhu pediu a Jagadananda Pandit uma vez para ir e contar a sua mãe, falar para sua mãe que em um certo dia Satimata cozinhou certos pratos e que ele veio e ele comeu tudo. Jagadananda disse isso a ela, Satimata. E era verdade. Era o dia de Shankranti. Shankranti significa o fim do mês. A estação, ao fim do mês, a estação de inverno. Em dezembro ou janeiro. Também nós fazemos alguns pita, alguns bolos especiais nessa época. E Satimata, ela fez realmente, ela cozinhou um certo alimento, vários alimentos ela cozinhou, e muitas outras coisas para Nimai. Então, Nimai, Mahaprabhu, ele falou para a mãe dele ficava triste, chorava, cadê Nimai? Eu cozinho para ele, e ele não está provando isso. Ele mandou os devotos falarem para ela, eu estarei lá comendo, eu estou sempre na cozinha de Satimata. Mahaprabhu ia lá comer. Às vezes, com lágrimas, ela oferecia a boga, e ela via que o prato estava vazio. Nimai veio e comeu tudo, mas ela pensou que talvez tivesse esquecido de oferecer. Ela foi e olhou dentro dos potes, mas o pote estavam cheios. Havia alguma ilusão. Essa ilusão que acontece nos passatempos de Krishna, de Mahaprabhu, é Yogamaya, não é Mahamaya. Nós estamos sujeitos o tempo todo à ilusão de Mahamaya. Mas os passatempos de Krishna, eles têm eles têm a ação de Yogamaya. Yogamaya, ela faz toda essa ilusão para que ocorra o passatempo. Então, Satimata, ela ia lá e ela achava que os potes estavam cheios, que Mahaprabhu não estava lá comendo. Isso é ilusão, Yogamaya. Às vezes, ela também suspeitava de sua nora. Ela achava que Vishnupriya
Vishnupriya talvez tenha comido. Krishna, ele pega tudo que um devoto lhe dá. Aí que está a grande coisa, né, que nós temos que compreender. Krishna, ele pega tudo de um devoto, mas nós não somos devotos. Devoto é o Guru. Então, nós somos usados pelo Guru para oferecer para Krishna. E ele aceita porque é o Guru que está oferecendo. Então, Krishna aceita tudo de um devoto. Ele pega tudo de um devoto. Mas nós não somos devotos. Nós temos que compreender isso. Porque as pessoas pensam, eu já ouvi algumas pessoas falando, eu vou no cinema e ofereço a Krishna. Eu vou tomar sol no parque e ofereço a Krishna. Não, Krishna não aceita nada de nós, somente do Guru. O Guru não vai mandar você tomar sol para servir Deus. O Guru não vai mandar você ir no cinema falando, vá servir Deus, vá no cinema hoje. Nós temos que compreender isso, porque senão, tudo que você fizer, você vai falar, eu sirvo Deus 24 horas por dia. Deus aceita tudo que eu faço. Não, não é assim. Não é bem assim. Nós temos que compreender que quem oferece é o Guru. Ele usa o nosso corpo para oferecer. Usa o nosso corpo, usa a nossa mente, usa as nossas palavras. Então, quando a pessoa está pregando, não é ela que está pregando. Ela está sendo usada pelo Guru para fazer a pregação. E assim por diante. Então, Maya atacou ela. E ela achava também que era Vishnupriya, a esposa de Nimai, que comia, que pegava a boga. Até mesmo a casca da banana. Certa vez, até mesmo a casca da banana sumia. Certa vez, a esposa de Vidura, essa é uma história muito bonita também. A esposa de Vidura, ela deu casca de banana a Krishna. E ele aceitou. Você vê isso? O Senhor aceita até isso. Mas aqueles que não são devotos não podem dar nada ao Senhor. Eles dão algo, mas em vez disso, eles pedem algo. Eles têm algum desejo interior, algum desejo de pedir. Isso não é Niskan Bhajan, Niskan Seva. É Sakan. Quando você dá algo, não guarde nenhum desejo. Não peça nada. Nós devemos ter a rendição incondicional, o humor incondicional a Deus. Tudo é misericórdia, sem causa. Então aqui, como foi falado, né, Vidura. Qual que é essa história de Vidura? Vidura, na verdade, ele e a esposa, eles ofereciam as coisas para Deus. E certa vez Vidura havia saído. A esposa estava sozinha em casa. Estava sozinha e Krishna apareceu. Ela ficou tão atordoada quando ele apareceu. Ela estava tomando banho. E ela saiu do banho sem roupa e foi ver Krishna. De tão atordoada que ela estava. De tão assim, emocionada. Ela nem reparou que ela estava sem roupa. E aí Krishna cobriu ela. E ela foi, se trocou, e ela queria dar algo para Krishna, mas ela não tinha nada lá, só tinha algumas frutas. E ela pegou a banana, tão atordoada que ela estava, ela descascava a banana, em vez de dar o fruto para Krishna, ela dava a casca e jogava o fruto no lixo. E Krishna estava lá comendo a casca da banana. Na verdade, ele não estava comendo a casca da banana, ele estava comendo o amor dela por ele. Krishna não quer nada nosso, ele quer o nosso amor. Quando você oferece algo no altar, Krishna não está interessado se é panir ou se é simplesmente um arroz, somente um arroz, ou é panir, ou é uma pakora, ou é sei lá o quê, uma paramana, ele não está interessado nisso. Krishna está interessado no nosso amor, bhava, afeição, afeto. É isso que ele quer. Isso aí é o caso clássico de Vidura com a sua esposa. E a esposa lá descascando,
as bananas, dando a casca para Krishna e ele comendo. E aí Vidura chegou. O marido chegou e falou para ela: o que você está fazendo? Você está louca? Você está dando a casca para Krishna? E Krishna olhou para ele e falou: você não está entendendo nada. Você não entendeu nada. Ela não está dando nem... Eu não aceito nem a casca e nem a banana. Eu aceito o amor dela em oferecer para mim. Essa é a história de Vidura. Né? Aqui Srila Maharaj não contou detalhadamente, porque ele estava contando várias histórias aqui, né? Mas para quem não conhece essa história, Krishna, isso aqui é o exemplo clássico que ele quer o nosso amor. A única coisa que Deus não tem no mundo é o nosso amor. É a única coisa, o amor puro por ele, incondicional. Então Krishna aceita tudo do devoto dele, devoto puro. Krishna não aceita nada daquele que oferece querendo algo em troca. Nós não devemos pedir nada para Deus. E isso é um grande equívoco da maioria das filosofias e religiões que existem hoje. Eles interpretam de forma errada, sempre pedindo algo em troca. Fazem a oração pedindo algo em troca. Pensam em Deus pedindo algo em troca. Mas nós estamos recebendo o Gaudiya Vaishnavismo do próprio Mahaprabhu falando: não devemos pedir nada em troca. Temos que servir para ter amor por Deus, servir incondicionalmente. Se Krishna aceita ou não, isso dá alçada dele. Nós não temos que oferecer falando: nossa, se eu oferecer hoje, se eu fizer tudo direitinho, Krishna vai me arrumar um emprego melhor. Eu não vou brigar mais com a minha mulher, com meu marido. Eu não vou ter mais problema com meu filho. Eu não vou ter mais problema de dinheiro, como a maioria dos hindus pensam. Eles vão lá, eles oferecem Ganga Puja, eles fazem Puja para Ganga Devi, o rio Ganges. Eles fazem Puja para o Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, Senhor Brahma, querendo algo em troca. Srila Maharaj falou isso em aulas. Ele ia coletar na casa das pessoas e a pessoa dava lá um saco de arroz para ele e pensava assim, que Durga, que Krishna, próprio Krishna, ele me dê uma colheita com muitos sacos de arroz. Essa visão do hinduísta que não tem a fé, não compreende o que é a consciência de Krishna. Eles querem usar Deus para conseguir coisas materiais. Então, se a Maharaj está falando aqui, isso não é apropriado e Krishna não aceita. Ele não aceita nada de alguém que está querendo algo em troca dele. Deixe-me ver aqui onde eu parei. Além disso, Nimai, ele foi até a casa de Sridhar Pandit e ele pediu um pouco de água, mas Sridhar Pandit, ele não tinha um copo de água, um copo adequado para dar água. Havia um buraco no copo. Mas Nimai, Mahaprabhu, ele tirou a água dele. Ele pegou a água dele. Outra vez, Mahaprabhu, ele pegou Tormacha. Tormacha quer dizer o caule da banana. Siddhar Pandit aqui, ele é um devoto que ele vendia tudo que era de banana. Ele vendia as folhas para fazer prato, ele vendia os troncos da bananeira, ele vendia a própria bananeira, ele vendia tudo, mas era muito pobre. Ele era muito, muito, muito pobre. Ele trabalhava com isso sozinho e metade do que ele ganhava, ele dava para fazer puja para Ganga Devi. Metade de tudo que ele ganhava, ele usava para fazer puja para Ganga Devi. E Mahaprabhu ia lá no comércio dele, ele tinha uma lojinha, vendia essas coisas, né, de bananeira. E Mahaprabhu sempre pedia desconto, Mahaprabhu ia lá e queria as coisas de graça. E ele não podia negar, porque Mahaprabhu era um Brahmane. Não se nega nada para um Brahmane. E aí ele falava para Mahaprabhu, você sempre está querendo desconto. E ele não era como os indianos normalmente, que te cobram um preço 4, 5, 10 vezes mais para você pichinchar.
ele cobrava o que valia. E Mahaprabhu sempre pegava as coisas dele, sempre pedia desconto. E ele ficava às vezes meio bravo, e Mahaprabhu falou para ele, tudo que você ganha, você dá para Gangadevi, dê para mim. Dê para mim, você não dá metade para Gangadevi, dê para mim. Mahaprabhu falava para ele. E ele falava, para de falar isso. Pare de falar isso, você está ofendendo. Ele não compreendia que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. Então ele foi dar um copo de água e o copo estava furado, porque ele era muito pobre. Ele não tinha nada adequado para servir Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu tomou o copo de água. E Mahaprabhu falou para ele uma vez, você só está aqui nesse mundo vendendo folhas de banana, de bananeira, enfim, produtos de banana, porque você é um associado eterno meu. E eu trouxe você aqui agora, nesse corpo que você tem, somente para fazer esse passatempo de vir aqui pegar as folhas de bananeira. Mahaprabhu gosta de brincar, como Krishna. Ele trouxe o associado dele somente para ir lá e fazer a barganha, fazer a pichincha com o devoto, né? Então, essa é mais uma história que Mahaprabhu, Deus, ele aceita tudo de um devoto. Ele brincava com Sridhar Pandit. Ele pegava as coisas de bananeira e ele se recusava a pagar. Nimai, então, Nimai puxava das mãos de Sridhar Pandit os produtos que ele vendia. Como era muito escorregadio, às vezes, Sridhar Pandit, ele perdia e caía. Um puxava de um lado, outro puxava do outro. E Mahaprabhu era muito forte. E ele até caía no chão. Na época de Mahaprabhu, a instalação da deidade de Mahaprabhu aconteceu em 3 lugares. 3 lugares foram instaladas a deidade de Mahaprabhu. A deidade de Vishnupriya Devi e de Gauridas. Então, Vishnupriya Devi, quando Mahaprabhu foi receber sannyasi, ele largou ela, claro, ela era esposa dele, e ela tinha uma deidade, ela adorava todo dia a deidade. A deidade de Pandit em Kauna e a deidade de Dwija Vaninati. Mais tarde, Vrindavana Das Thakura, ele instalou também a sua deidade. Ele sempre serviu a Nitai. Nityananda, ele era o último discípulo, ele foi o último discípulo de Nityananda Prabhu. Vrindavana Das Thakura, ele instalou uma deidade de Nityananda. E a forma de Mahaprabhu, ela veio depois que Mahaprabhu partiu. Então, ele instalou, veja só, eu nunca tinha ouvido essa história aqui. Vrindavana Das Thakura, ele instalou a deidade do seu guru, que é Nityananda Prabhu. Depois que Mahaprabhu abandonou o corpo, ele veio lá na forma de uma deidade. Por isso, Vrindavana Das Thakura, ele adorava Gauranitai. A própria deidade foi lá. A deidade não é um boneco, como foi falado, é o título da aula, né? Tem uma história também que foi feito, iam instalar Mahaprabhu e o templo, né, o altar, ia ser dentro de uma árvore bem grande, bem grande mesmo. E aí o que aconteceu? Eles fizeram o local, escavaram, né, esculpiram, não escavaram, esculpiram, né, na madeira, esculpiram na madeira o altar onde iam colocar Mahaprabhu. O artesão foi lá, o que ele fez? Ele mediu o local que estava esculpido, né, onde seria o altar de Mahaprabhu, ele mediu e começou a fazer Mahaprabhu, começou a esculpir Mahaprabhu, do tamanho que caberia, claro, naquele local. E aí ele começou a fazer, e ele começou também a oferecer boga para Mahaprabhu, para a deidade que ele estava fazendo. E quando ele foi instalar a deidade lá, foram instalar, Mahaprabhu não entrava no local. A deidade também pode crescer. Mahaprabhu não é um boneco.
deidade não é boneco. A deidade pode crescer, a deidade pode engordar, enfim, nós temos que ter a fé que não é um boneco. Não estamos adorando uma imagem como algumas religiões cristãs falam, isso é idolatria. Não, não é um boneco. Idolatria é você realmente você adorar uma estátua, mas não é uma estátua. Mahaprabhu está lá, Deus está lá, não é idolatria. E também uma aula de Sila Ashara Maharaj, ele falou, idolatria é aquele que faz alguma adoração para Deus querendo algo em troca. Nós não fazemos idolatria porque nós não queremos nada em troca. Nós oferecemos comida, oferecemos flores, guirlanda, incenso, o arati, sem querer nada em troca, o serviço incondicional. Então não é idolatria. Idolatria é essas pessoas que fazem as coisas para Deus querendo algo em troca, ou rezam. Não importa se você tem uma estátua ou não. Se você reza querendo algo de Deus, isso é idolatria. A nossa concepção não tem nada a ver com idolatria. Nós sabemos que Deus está lá. Nós temos que ter essa fé firme e forte que Deus está lá. Continuando aqui a leitura. O Senhor, Ele quer o nosso serviço. Ele vem para resgatar todo o universo, todas as almas caídas. E Ele vem na forma de uma deidade. Às vezes, Ele mesmo, às vezes, por meio dos seus devotos. Hoje é o dia em que Radha Ramana, a deidade, Radha Ramana Sundar, veio ao templo de Kaikali, por meio de Gurudeva. Gurudeva levou as deidades lá. Algumas deidades, elas vieram através de Guru Maharaj, Shilasiddhar Maharaj. Algumas deidades, elas foram instaladas por Gurudeva. Além disso, a deidade de Mahaprabhu, ela está agora em vários países. Eu estou pensando que alguns lugares estão alguns milhares de quilômetros de distância daqui. Mas Mahaprabhu, ele foi até lá. E agora os devotos eles estão adorando o próprio Mahaprabhu lá. Quando a misericórdia... Não, desculpa. Quão misericordiosa é a deidade, quão misericordioso é Mahaprabhu e quão misericordioso é Nityananda Prabhu. Eles resgatam as almas Jiva em todo o mundo. Então, para nós que vivemos longe da Índia, né, nós vivemos praticamente a Índia do outro lado do mundo, né? Você pega um avião, você aí vai viajar 15, 18 horas de avião para chegar na Índia. É do outro lado do mundo. Então, o próprio Mahaprabhu vem. Ele veio para o Ocidente, ele veio aqui para o Templo de São Paulo. Ele está em praticamente todos os lugares que tem a nossa missão. Tem Mahaprabhu no altar. Praticamente todo o templo tem Mahaprabhu no altar. Tendo Mahaprabhu no altar, você tem tudo. Porque nós somos Gaudiya Vaishnavas. Mahaprabhu é a união de Radha Krishna, com misericórdia. Então, nós temos tudo. Temos Mahaprabhu, nós temos tudo. E ele veio para o Ocidente, não somente na Índia, ele veio aqui para dar a misericórdia para nós. Como a gente sempre fala aqui na aula, Mahaprabhu não precisa comer, Mahaprabhu não precisa receber o incenso, ele não precisa de nada. Ele veio aqui para quê? Para dar oportunidade para nós de fazer um arati para ele, de oferecer a boga, de fazer algum serviço para ele. Ele veio dar isso para nós. Então nós temos que aproveitar isso. Mahaprabhu, aqui no Templo de São Paulo, todo dia tem a chance de os devotos virem fazer uma guirlanda, oferecer flores, mas isso não acontece.
Por quê? Porque as pessoas não compreendem que é Deus que está lá. Se a pessoa tiver a compreensão que é Deus que está no altar, eu garanto, quando ela tiver isso na alma dela, ela vem aqui trazer uma flor. Ela fala, eu vou pelo menos uma vez por semana no templo para ver Deus e Ele me ver. Mas acontece que a pessoa não tem essa fé. Ela não tem a fé que Deus está aqui. Antigamente, né, quando não tinha as deidades aqui no Ocidente, o próprio guru não vinha para cá. Você queria ver o guru, você tinha que ir até a Índia. Olha quanto sacrifício. Você queria conversar com o guru, você tinha que ir até a Índia. Agora não, agora nós temos tudo. Nós temos a deidade aqui, nós temos o templo aqui, e nós não aproveitamos isso. Mahaprabhu está lá, todo dia sem guirlanda. Ele veio aqui para ter a guirlanda, não para ter a guirlanda, porque ele não precisa da guirlanda. Ele está aqui para nós termos a oportunidade de colocar a guirlanda nele. Mas ele está todo dia sem guirlanda. Aí ele está aqui recebendo arati, oferenda da boga, né? Recebendo incenso, recebendo tudo. Mas a misericórdia dele que quando acaba a oferenda para ele, para a Giriraj, para o Guru, para Ampará, para a Tulasi Devi, enfim, tem toda a sequência, né? Não tem ninguém aqui para receber a misericórdia, porque quando você sente o aroma do incenso, você está recebendo a misericórdia. Isso é praçada. Praçada não é só comida. Praçada é tudo que vai para Deus. Aí eu ofereço a água para dar banho nele e em todos que estão no altar. Não tem ninguém aqui para receber a misericórdia. Isso o que é? Uma compreensão errada. Nós não temos a compreensão que Deus está lá. Ele está aqui em São Paulo para quê? Ele veio aqui para nos dar a misericórdia. Não é que ele veio por outro motivo. Ele quis vir aqui. Não interessa quem trouxe ele. Quem trouxe ele foi usado para trazer ele. Ele quis. Se ele não quiser, ele não vem. Se tem uma deidade no templo, é porque ele quis vir. Mas nós não aproveitamos adequadamente. Né? Então nós temos que compreender isso. Ele está dando a misericórdia e nós estamos rejeitando a misericórdia de Mahaprabhu. Nós rejeitamos a misericórdia de Giriraj. Então nós temos que refletir todo dia, por isso Srila Govinda Maharaj falou, todo dia quando você vai deitar, antes de dormir, faça a reflexão, o que eu fiz hoje para Deus? Qual foi a minha vida devocional hoje? Qual foi a minha vida material? Eu estou servindo Deus adequadamente? Ele veio na forma do santo nome, para nós cantarmos o nome dele. E nós não fazemos adequadamente no mínimo 16 voltas por dia. Eu não estou falando de qualquer um, não. Eu também não faço. Então, nós não fazemos adequadamente. Ele está aqui dando a misericórdia e nós não estamos aceitando a misericórdia dele. Então, nós temos que começar a praticar, ter mais associação com devotos, porque isso vai trazer a consciência que Mahaprabhu está aqui no altar. Ele não é um boneco, como é o título da aula. Ele está aqui no altar. Giriraj está aqui no altar, não é uma pedra. Os gurus estão aqui no altar, não é a foto, o guru está lá. A Tulasi não é uma planta. A Tulasi é uma gopi. Tulasi Devi é uma gopi. Então nós temos que compreender isso. Quando você está fazendo parika na Tulasi, quando você canta para ela, você está adorando uma gopi. E Krishna fica muito feliz quando isso acontece. Então nós temos que compreender isso. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Tem alguma pergunta, Shunanda? Não. A Shunanda está presencialmente conosco aqui hoje. Deixa eu me ver se tem alguma pergunta, algum comentário. O Rodrigo está aqui participando conosco. Ele comentou aqui uma excelente aula. As aulas de Silachar Maharaj, na verdade, são sempre excelentes, né? As aulas, não só dele, né? De Srila Govinda Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj. Então, é muito importante nós termos essa vontade de escutar a aula deles. Devotos puros que estão aqui, eles vieram aqui, imagina, nós não temos ideia quanto sacrifício foi feito para nós estarmos aqui hoje no templo, fazendo
a Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada para vir para o Ocidente e abrir o túnel. Quanto sacrifício fez Shri Govinda Maharaj? Fez 25 tours mundial. Já idoso, Shri Govinda Maharaj, 25 vezes ele rodou o mundo. Ele veio 2 vezes para o Brasil, já com problema de saúde. Quanto sacrifício ele fez? Quantos sacrifícios Shri Siddhar Maharaj fez? Quantos sacrifícios Shilachara Maharaj fez? Nós acompanhamos mais Shilachara Maharaj, né? Quanto sacrifício? Quem acompanhou um pouco ele viu quanto sacrifício ele fez. Quanto sacrifício está fazendo agora Silatira Kaniriha Maharaj? Para nós estarmos aqui escutando uma aula, para nós fazermos a adoração à deidade. Então nós temos que compreender isso. Nós temos que fazer nossa parte. A maioria de nós não quer fazer nenhum tipo de sacrifício. Ir no templo é longe, hoje está frio, agora estamos entrando no frio, né? Não está no inverno ainda, mas São Paulo já está bem frio, né? Então, tá, a temperatura aí, quando eu vejo, né, à noite, previsão para amanhã, é tipo assim, está bem frio aqui, nem sinal do sol. Mas nós temos que fazer um sacrifício. Quantos sacrifícios eles fizeram? E quando eu fui para a Índia, principalmente a segunda vez, mas a primeira vez também, eu vi lá senhores idosos, senhores sannyasis faziam 80 anos, 90 anos, mais de 100 anos. Tinha um senhor lá, um sannyasi, Aranya Maharaj. Ele já era idoso quando o Gurudeva era novo, para você ter uma ideia. Ninguém sabe a idade dele, mas ele já era idoso quando o Gurudeva, Shri Govinda Maharaj, era novo, com aquele cabelo preto que ele tinha, aquele monte de cabelo. Então, eu vou apertando aqui o botão e vai voltando a live. Então, quando eu fui em 2014 para a Índia, ele estava lá e ele participava todo dia do Mangal Arati. 5 horas da manhã, uma pessoa de mais de 100 anos ele tinha, provavelmente. Ele estava lá toda manhã, de banho tomado, roupa devocional de sannyasi, tilaka no corpo, todo dia. Ele era tão idoso que ele não conseguia mais prestar reverência Dandavati Pranam no chão, mas ele fazia com a mão. Né? Quem não consegue fazer no chão, faz com a mão, também é uma reverência. Todo dia ele estava lá. Quanto sacrifício! E todo dia ele ia fazer o parikrama no templo do Govinda Kunda, que é aquele templo que tem um lago em volta, Govinda Kunda, lá de Navadvip. Tem a foto aqui no templo, né? Tem um quadro aqui no templo com a foto desse templo, que é Giriraj, é o templo de Giriraj. E aí ele ia todo dia fazer o parikrama, e ele mandava quem estava com ele. Eu tive a fortuna de ele me pegar, todo dia ele me pegava para ir lá fazer o parikrama com ele. E aí ele pegava no meu braço, e aí ele apontava para a flor, para aquela flor cravinho que tem aqui, né? Aquela flor perfumada, tem muita essa flor na Índia. Ele pegava e apontava para a flor para eu pegar a flor. E aí eu ia coletando, aí ele andando, ele olhava a flor mais bonita, e depois o que fazia? Quando acabava o parikrama, eu estava com a mão cheia de flor, levava para uma devota fazer a guirlanda para a deidade. Todo dia ele fazia isso. Um sacrifício, ele andava devagar, mas estava lá. E a gente, qualquer coisinha, a gente não quer vir ao templo, a gente não quer servir. Hoje eu estou muito cansado. Hoje eu não vou oferecer a boga, estou muito cansado. Eu não vou cozinhar para Deus. Eu vou cozinhar para mim e comer rapidinho porque eu estou cansado. Cadê o sacrifício? Isso dessas grandes almas que já foram embora e outras que estão aqui ainda servindo, doente ou não doente, com dor ou sem dor. E a última vez que eu fui na Índia, isso daí nunca vou esquecer, me marcou muito, o sannyasi lá que tomava conta de Puri Maharaj, o nome dele. E ele já, idoso também, cantava os 3 aratis, ele cantava os aratis. 4:30 da manhã era Mangal Arati lá em Puri. 4:30 da manhã, Mangal Arati. Ele estava lá, cantando. Ao meio-dia ele estava cantando, às 6 horas da tarde ele estava cantando. Ele era administrador do templo na época. Depois de 15 dias que eu voltei para o Brasil, ele abandonou o corpo. E a gente via que ele tinha um semblante de dor.
ele não estava bem. Ele não falava nada, mas ele não estava bem. E ele estava lá todo dia cantando, administrando o templo, todo dia, todo dia. Então nós temos que fazer nossa parte. Os gurus já fizeram a parte deles. Deus está fazendo a parte dele, vindo para cá, dando toda a misericórdia, e nós temos que fazer a nossa parte. A gente é preguiçoso, mas nós somos almas caídas, preguiçosos, né? Fazemos as coisas erradas. Mas, com a associação de quem também está buscando o caminho correto, nós vamos conseguir vencer essa preguiça. Nós vamos conseguir vencer essa falta de fé que nós temos, que Deus está aqui. Nós temos que ter fé. Quando você vem aqui, você tem que falar, eu vou colocar a roupa devocional porque eu vou ver Deus. Eu vou tomar banho antes de ir para o templo porque eu vou ver Deus. Você viria ver Deus, se você acredita que Deus... Viria ver Deus cheirando com suor, cheiro de suor? Você, quando conhece uma garota, um rapaz, né, quando vai começar a namorar, eu duvido que você, as primeiras vezes, você vai lá cheirando mal. Você não toma um banho, você não se perfuma, você não coloca uma roupa bonita, uma roupa nova. Duvido que você vai fazer isso. Se você fizer isso, você não conquista a pessoa. Ela nunca mais vai querer sair com você. E por que com Deus não? Porque a gente não tem fé que Ele está aqui. Por isso vem todo mundo de calça jeans, sem roupa devocional. Ah, vou lá no templo, vou lá ver a estátua, né? Vou cantar um pouquinho lá e vai embora. E aí, honra a praçada, não honra a praçada. Ele come a boga, ele come a praçada como se fosse boga. Então, isso é uma visão que não é Deus que está lá. Não é Deus que provou o alimento. Porque aquele que tem a visão que Deus provou o alimento e é praçada realmente, ele não escolhe comida. Ele não escolhe a praçada. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Senão, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas nós temos que ter mais determinação e nós temos que nos dedicar mais. O que fazemos não é suficiente. Por isso continuamos assim. Silachara Maharaj falou já certa vez. Várias vezes ele falou. Nós cantamos todo dia Mahamantra Hare Krishna. E por que nós não temos a evolução adequada? Tem pessoas que estão 40, 50 anos, vida após vida cantando. Por que não tem a evolução adequada? Porque não fazemos corretamente. Não nos empenhamos tanto quanto deveríamos. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui o... Vamos colocar uma nossa Prabhu cantando. Só comentar um negócio. A Shunanda quer fazer um comentário? Fica à vontade. É por isso que é difícil você ter uma deidade em casa, uma deidade, um Mahaprabhu, Talguiraj não, né? Porque a responsabilidade, né, é muito grande e as ações, né, que você comete também na frente. No fundo, o meu altar ele fica no quarto e às vezes eu me incomodo de me trocar essas coisas e tá lá a Giriraj e o Guru Parampara, né? Porque eles estão ali, né? Na verdade, não. Eu queria que tampar, né? Na verdade, você tem que colocar uma cortininha, algum esquema, então, porque não é apropriado da deidade ver a gente sem roupa. Então, né? E a gente... Isso tá nas escrituras. E esse tipo de cuidado, né, que imagina como na Prabhu em casa, né? Você tem que ter um cuidado muito maior então também todos o que você tem que oferecer toda hora, né? Toda hora não, né? Não é simplesmente você colocar lá a comidinha de manhã e uma frutinha e um copinho d'água, né? Tem um padrão, na verdade, né? Mas aqui está, tem uma aula de Silachar Maharaj também falando para tomar cuidado.
né? Deidade não é brincadeira. Não é um boneco, como hoje é a aula, né? Então, se você tem uma deidade em casa, na verdade é assim, o guru tem que falar para você. Não é a questão de você querer, o guru vai dar a deidade para você. É o guru, mas como o Silatya Maharaj falou numa aula, ele falou assim, a deidade não é brincadeira. Então, você fala, eu quero uma deidade. Aí você vai lá para o guru e fala, Gurudeva, eu quero uma deidade. E aí a Acharya Maharaj falou, e quando você ficar doente, quem vai cuidar? E quando você morrer, você tem o teu filho vai cuidar da deidade? Alguém vai cuidar da deidade? Deidade não é brinquedo. Então, não é para ter deidade em casa. Principalmente Mahaprabhu. Radha Krishna, não vou nem comentar. Né? Não vou nem comentar em ter Radha Krishna em casa, porque Radha Krishna num templo já é muito difícil. Você não cometer ofensa, a parada. Então, a deidade não é brincadeira. Rupa Goswami fala no Bhaktarasamrita Sindhu, o livro dele, ele fala, todo devoto tem que ter uma Shila em casa, uma Govardhana em casa. Né? Mas, é claro, a Govardhana Shila é mais fácil. Se um dia você está muito atarefado, você oferece água do Ganges com folha de tulasi. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho a água do Ganges, mas você que tem iniciação de Brahmani, você sabe transformar a água normal numa água do Ganges. Você canta um mantra lá e transforma. Você não tem tulasi em casa? Tudo bem, você imagina que está colocando uma tulasi. E o dia que você está com muita vontade, você tem tempo, você fica o dia inteiro cuidando de Giriraj. Ele permite isso. Ele é muito misericordioso. Agora, Mahaprabhu já é diferente. Gauranitai é diferente. Agora, a Murti de Mahaprabhu, a Murti de Gauranitai, o Vigraha de Radha Krishna e Mahaprabhu, é um padrão muito elevado. Então, no templo, tudo bem. O templo, Mahaprabhu vai arrumar alguém para cuidar dele. O dia que eu não estiver mais aqui cuidando dele, vai ter alguém cuidando dele. Eu não preciso me preocupar com isso. Ele já escolheu quem é. A gente não sabe ainda, mas ele já escolheu. Quem vai ajudar aqui no puja e tal. Mas não é para ter em casa. Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Como falou a Shunanda aqui. Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado assim. Não ficar sem roupa na frente da deidade. Ah, tá no meu quarto. É o único lugar que eu posso colocar a foto do meu guru. Então, o que você faz? Coloca um paninho na frente, arruma um jeito de fazer uma cortininha. Não é apropriado. Né? Não é... Quem fala isso? Não sou eu, nem a Acharya Maharaj. As escrituras falam isso. E como diz o Rupa Goswami, ele fala, a escritura, a regra e o regulamento não é para ser questionado, é para ser seguido. Nós não temos que questionar. Que nem algumas pessoas já falaram para mim, mas mulheres, né? Eu estou nos dias que eu estou impura, eu estou menstruada, por que eu não posso ir no altar? Eu queria ir. Ou fazer a guirlanda, né? Ou fazer a guirlanda, qualquer serviço direto para Deus. Na verdade, nem o Arati não deve ser cantado por uma mulher que está menstruada, né? Porque ela está fazendo serviço direto para... Mas aqui no Ocidente e tal, a gente não vai ficar perguntando toda vez que a mulher está... Né? Ela tem que ter o bom senso e falar, hoje eu não posso, aí eu já vou entender. Né? Eu já vou entender, mas eu não vou todo dia vir uma mulher cantar o Arati e falar, você está menstruada hoje? Quer dizer, não é um negócio meio desagradável, né? Mas a pessoa, mas tem mulheres que ficam questionando, mas por que não? Mas por quê? Porque a escritura fala. Você está contaminada, qualquer líquido que saia do nosso corpo, qualquer excremento, enfim, qualquer urina, tudo que sai do nosso corpo, você se contaminou. Por isso que tem que tomar banho. Você não vai fazer uma guirlanda depois que você for no banheiro. Né? Você não vai cozinhar, muito menos cozinhar para a deidade depois que você for no banheiro sem tomar um banho e colocar uma roupa devocional limpa. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso o que é? Ofensa. É a parada. Quem faz isso é a parada, ofensa. E a parada afasta a pessoa da vida devocional. Nós ontem falamos muito sobre com isso e ter a foto do guru, sim, ter a foto de Giriraj, você pode ter, mas é aquilo lá, não vai ficar sem roupa na frente da deidade. Quando você oferece a comida, você tem que sair do local, não é aconselhável você ficar lá no local vendo a deidade comer. A gente não vê, mas não importa, isso vai inibir a deidade, né? Então nós temos que ter essa visão, mas o principal, saber que Deus está lá.
Quando você tem a foto do guru na tua casa, o guru está lá. Então, você não vai fumar maconha com o teu guru dentro da tua casa. Se você fuma maconha ainda, você ainda tem esse mau hábito, você ainda quebra os princípios, faça isso na rua. Porque o teu guru está na tua casa. Você não vai comer carne dentro da tua casa com o guru lá. Você não vai... Enfim, nós temos que ter alguma noção do que é possível fazer e do que não é. Eles são misericordiosos, gradativamente ela vai sendo afastada. É a parada, a ofensa afasta. Então, temos que tomar cuidado. Quem não sabe o que pode fazer ou não, aí pode falar comigo, né? Eu sei um pouquinho sobre isso, então pode falar comigo, eu posso orientar a pessoa, né? E sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, como que é a tua casa, como que vai ser o esquema. Cada um mora num lugar, cada um tem um tipo de vida e a gente tem que adaptar, mas tem que ter uma regra para fazer isso. Vamos cantar então na Sankirtan agora o Hari Harai? E depois eu olho quem está participando conosco. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarinu Pura Panchagra Asvar Padarinu Pura Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora. Nika Gora Haribo, 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 Nika Gora Haribo, Nika Gora Haribo, 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 Nika Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Tivemos a primeira live com uma Gawarati, depois o Barika Matulas e os Kirtans. Aí abrimos a nova live com a aula. Eu estava olhando aqui, quem estava na primeira live também veio para a segunda live. Então, eu vou falar quem está aqui na segunda live conosco. Deixe-me ver aqui. Só um minutinho. Nós temos aqui a Shrimati Devidasi conosco, assistindo. A Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu também conosco. O Ishan Krishna Prabhu também. O Rodrigo aqui conosco também. A Natasha Lima também assistindo conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, são essas pessoas mesmo. Então, eu vou terminar aqui, já que hoje foi falado, né? O título da aula, a deidade não é boneco, Vigraha não é boneco. Então, vamos terminar aqui a live, como a maioria dos dias, olhando a própria Suprema Personalidade de Deus. Não é um boneco. Então, nós temos que compreender isso. Mahaprabhu está lá, não é boneco. Giriraj está lá, não é uma pedra, uma Shila. Tulasi Devi está aí, não é uma planta. Nós temos que ter essa compreensão, isso que tem que ficar hoje na aula, para a gente compreender, e eles vieram aqui para nos ajudar, assim como o Guru. O Guru também não é uma alma normal, isso é uma das ofensas ao santo nome, achar que o Guru é uma alma normal como nós. O Guru é Nitya Diva, uma alma eterna associada de Deus. Então, vamos pensar nisso, refletir, e fazer um pouquinho mais de sacrifício, porque vale a pena. Dandavat Prana a todos, um bom dia. Até o programa de hoje à noite, às 18 horas, hoje é sábado, com a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata,
Vamos continuar a leitura, estamos no capítulo 9 do Madhya Kanda. Dandavati Pranam.